Entramos. Aleluia. Muta aí. Mutarei. Boa noite, queridos. É o meu bordão. Sonho de todo garoto ser locutor de futebol, né? Tem que ter bordão. Quando a sua esposa faz bullying contigo, ninguém mais precisa fazer. Tô liberado do bullying. Ai, Jesus, glória a Deus. No teu coração, ó Pai, existe uma fonte que jorra sem cessar, vida abundante no teu coração, ó Pai. Um rio de amor, de graça, esperança e de plena alegria, Senhor, no teu coração existe um lugar para cada um dos teus filhos, a quem vieste salvar. No teu coração brota um encontro a paz, verdadeiro descanso, vida e luz. Encontro Jesus, encontro Jesus no teu coração, Pai. Existe uma fonte que jorra sem cessar, vida abundante no teu coração, Pai. Brota um rio de amor, de graça, esperança e de plena alegria, Senhor, no teu coração existe um lugar para cada um dos teus filhos, a quem vieste salvar. No teu coração encontro a paz, verdadeiro descanso, vida e luz. Encontro Jesus, Encontro Jesus, encontro Jesus, encontro Jesus, encontro Jesus, encontro Jesus, encontro Jesus. Obrigado que a gente encontra a casa quando a gente encontra contigo. A gente encontra a identidade, a gente encontra a paternidade, como voltar para o lugar que a gente pertencia e não sabia, Senhor. Obrigado que a gente encontra a paz, a gente encontra abrigo, a gente encontra descanso, Senhor, na tua presença, Senhor. Na tua presença, a abundância de alegria, Senhor. A abundância de paz, Senhor, de segurança, Senhor. Obrigada pelo teu coração, cabe todo mundo, Senhor. O Senhor está cada um como único, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Cria em mim, ó Deus, coração puro,
dar um ouvido. Quero ouvidos pra te ouvir, olhos pra te ver, e o coração inclinado a te obedecer. Toma o teu lugar, 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 Jesus, aleluia. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Senhor, queremos descansar no Senhor, Pai. Entregar a rédea, Senhor, a direção, o controle, o leme. A gente não dá conta, Senhor. A gente não dá conta, a gente precisa do Senhor. Para onde iremos nós? E só Tu tens palavras de vida, Jesus. Só Tu tens palavras de vida, Senhor. Então a gente declara com gratidão. Toma o Teu lugar, Jesus. Eu entrego, Senhor, a direção. Venha o Teu reino, a Tua justiça, que seja feita a Tua vontade. Então toma o Teu lugar, Jesus. Toma o Teu lugar, Jesus. Eu rendo a Ti, Senhor. Eu renuncio, Senhor. Eu entrego para Ti, Jesus. Toma o Teu lugar, Jesus. Eu não consigo. Eu vou me cansar, Senhor, e não consigo. Por isso que eu digo, toma o Teu lugar, Jesus. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Nos nossos sonhos, Senhor. Toma o Teu lugar. No lugar do Senhor, Pai de governo. Te entregamos o senhorio, Senhor. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Aleluia, Senhor. Nos dá ouvidos para ouvir, Senhor. Olhos para ver, Senhor. Coração inclinado à obediência, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu chamar aqui os meus irmãos. Você precisa se desmutar aí, Osias, no computador. E aí eu te mandei o convite do Pronto. Instagram. Já tá. Pronto. Tem que tirar o volume do Instagram. Pra não dar microfonia. Zero volume. Tá certo. Já tava. Eu tinha feito, mas tem que fazer de novo. Então. É, porque toda vez que você entra na live, ele maximiza. É a programação do aplicativo. Já tá. Maravilha. Se apresentem. Que honra. Olá. Olá, oi Ana, oi. Oi. Obrigada, viu, por estarem aqui com a gente hoje, compartilhando a vida, compartilhando Cristo. Prazer. Que honra ter vocês, viu, Cris? Prazer é nosso. Prazer é nosso. Fique à vontade. Amém, querido. Tentando. A Ana vai sair correndo, prazer é nosso, ela vai sair correndo. Conta a história pra gente, como é que foi o encontro de vocês, esse novo nascimento, né? A gente costuma falar que o primeiro nascimento a gente não lembra, né? A gente estava lá, mas ninguém lembra de nada. Mas esse segundo, esse com certeza a gente lembra da nossa história. Como é que foi isso? É verdade. A Ana vai começar. Tá bom. A memória é melhor. Vou tentar, né? Com certeza. Eu estava agora mesmo pensando, né, na coincidência, a gente fica meio perdido na quarentena,
mas estamos no mês de agosto e dia 5 de agosto vão fazer 40 anos que eu batizei. Nós, né? Eu nunca pensei que eu ia um dia comentar, né? Porque os anos passam tão rápido, mas agora mesmo eu estava lembrando disso. Vão fazer 40 anos que o Senhor veio, entrou na minha vida e veio governar a nossa vida, né? Aleluia. Assim, eu cresci numa família religiosa que me ensinou princípios cristãos, que me ensinou a amar a Deus e a ter Deus como um amigo. Então, eu tinha, assim, costume de fazer minhas orações sempre antes de dormir, mas Deus era o meu amigo, meu parceiro, né? Não o Senhor, o dono da minha vida. Amém. E com isso, com esses pais ótimos que eu tive, minha irmã e tudo, eu fui crescendo, mas isso não me livrou de uma adolescência rebelde, terrível, né? E às vezes a gente tem que voltar a esses 40 anos, e agora minha cabeça é diferente, eu sou vó de 5. Uau! Então, como é que eu chego lá na adolescência para tentar trazer? Mas realmente eu tomei as rédeas da minha vida, né? E fui vivendo meus dias achando que eu era dona do saber, dona de mim mesma. Adolescente sabe tudo, né? Adolescente sabe tudo. Graças a Deus que o Senhor veio na minha vida ainda quando eu tinha 17 anos. Legal. E me transformou totalmente. Eu conheci Jesus através do Osias. Não tem como eu contar duas histórias, né? As pessoas falam, claro. Eu conheci Jesus e depois eu conheci meu marido assim, mas eu conheci Jesus através de Osias. Ele pregou para mim com algum interesse, né? Interesse puro. Aí ele era batista, comecei a frequentar lá a Batista com ele, só que, assim, ele estava satisfeito com aquilo tudo ali, né? Mas quando eu comecei a ver, aquilo veio de encontro a mim, aquilo que eu achava que eu cria, que eu conhecia, aquilo me impactou muito. E eu comecei a desejar conhecer o Senhor, a palavra dele e tudo mais. Então, eu dali comecei numa crescente, né? Enquanto ele estava ali satisfeito, tranquilo, eu comecei numa crescente e começamos a buscar o Senhor. Eu comecei a fazer vários questionamentos, a perguntar muita coisa. Legal. E ele, não, tal, não é muito assim, vamos ver. E finalmente, né, quando nós conhecemos uns missionários americanos, eles pregaram para nós sobre o evangelho do reino vivido com o governo de Deus na nossa vida. Amém. E nessa idade eu entendi isso, né? Que Jesus não era só um amigo, meu parceiro de contar a minha vida, mas era alguém... Vocês já eram casados? Não, eu tinha 17 anos. Sim. Namorávamos. A gente namorava. Então, nós entendemos isso e nós batizamos, né? E a primeira coisa eu sabia que precisava ser mexida, né? Era no meu relacionamento com ele, porque não era um relacionamento que agradava ao Senhor, né? Mas a gente foi cozinhando por um tempo e até que chegou o momento que a gente falou, não, a gente precisa tomar uma decisão. E o Senhor requereu isso de nós. E é muito interessante porque naquela época eu não entendia por que Deus estava me cobrando aquilo. Eu falava, não, mas agora a gente converteu e a gente entendeu, a gente vai viver um padrão aqui de acordo com o que o Senhor quer. Mas, na verdade, Jesus queria ser o Senhor da minha vida, né? E tinha, na verdade, era Osias, Jesus, né? E essa situação precisava inverter. Mudar de lugar, Exatamente, ele precisava ser o Senhor. E quando nós abrimos mão desse relacionamento e tudo mais, e a gente decidiu separar, foi uma escolha muito difícil, né? Mas, assim, a decisão foi para separar mesmo, e a ideia que a gente tinha é que a gente não voltaria mais. Mas, passado algum tempo... Foi uma entrega mesmo, né? Uma oferta ao Senhor, um sacrifício, Foi uma entrega mesmo, a gente decidiu e a gente andava com grupos de jovens diferentes, então a gente não tinha nem... Era assim, o máximo quando esbarrava nos encontros, era oi e tal, mas nem amizade a gente tinha mais, né? Uau. E foi um momento lindo na minha vida, porque Jesus, ele entrou mesmo, tomou conta de tudo e passou a governar. Exatamente. E interessante que isso é muito necessário, porque a minha vida, a minha fé não está baseada nas escolhas dele,
mas o que o Senhor quer para mim, né? Amém. Faz com que eu, com qualquer decisão que Ele tome, eu tenho ali, né? Jesus é meu primeiro amor, Jesus é o centro de Aleluia. tudo, né? Amém. Então, passado um tempo, o Senhor falou conosco, até separado mesmo, para que a gente, que tinha um plano para nossa vida junto, né? Eu fiquei até surpresa e feliz, claro. E aí nós voltamos e aí foi tudo diferente. Nós nos casamos, eu tinha 19 anos quando eu casei, ele tinha 20, e dali formamos família e tive 3 filhos, né? Casados, Eric, Índio e Nicole, os 3 casados e 5 netos, né? Então, mais ou menos aí a minha história de vida aí. Que linda. Linda. Glória a Deus. Eu Depois não vou ela fazer pergunta para ela, não, porque ela tá tensa. Depois eu pergunto. Vou atacar o ossinho. Jesus. Eu sou parceira, tá, Ana? Sou Vou contar parceira. minha parte então, hein? Vai lá, Zia. Willy Lu, eu nasci, né, numa casa, né, foi um trabalho de uma parteira, minha mãe tinha 18 anos, Ui. ela casou com 17, meu pai 26, no interior da Bahia, né, então eu casei, É baiano. Sou baiano, eu sou o primeiro filho de 5, né, meu pai e minha mãe tiveram 4 homens, e a Patrícia, a garotinha, veio depois, meu pai tentou até vir uma menina, né, então nós somos 5, e eu sou o mais velho, então eu já nasci em casa. Isso é outra história. Entrevistar meus irmãos. Mas eu então nasci numa casa e a primeira vez que eu saí dessa casa foi para ir para a Igreja Batista ser apresentado, né? Uau. Então, quer dizer, eu nasci. Só não nasceu na igreja porque não era domingo. Só não nasci lá, mas eu fui para lá. Né? A minha sogra Mas fala era Batista do Papo Amarelo? Do Papo Amarelo, lá no interior da Bahia, Igreja Batista, de Guaí, Bahia, né? Então, eu cheguei ali e eu frequentava ali, né? Pequeno, a gente morava lá no interior, meu pai trabalhava em Petrobras, então ele viajava muito e a gente ficava lá no interior da Bahia. E nessa Igreja Batista, né? Eu ali já tive o primeiro encontro com Deus muito cedo. A minha mãe conta que eu devia ter mais ou menos ali uns 3, 4 anos de idade, e o pastor fez aquele apelo famoso que tem lá na Igreja Batista, né? Quem quer, e ninguém levantou a mão, e eu lá pequenininho. Só minha mãe viu a minha mãozinha levantada, né? E logo depois, quando nasceu o meu terceiro, né? O terceiro lá, o Otto, né? Sou eu, o Sérgio, famoso aí, Serginho Matos, se você estiver vendo aí, um abraço. Aí o Otto, né? O Otto, quando nasceu, a minha tia, a irmã do meu pai, pegou ele no colo assim, Willy, e falou assim, ai, que bom, você vai ser um pastorzinho. E eu, no meu coração, Willy, eu falei assim, não, eu que você. Que bonitinho. Então, quer dizer, aí eu fui crescendo ali na Bahia, né? Nós ficamos ali na Bahia até os meus 8 anos de idade, porque meu pai tinha mudado para Salvador. E o que aconteceu? Lá em Salvador, todos os meus primos do interior acabaram indo lá para casa para estudar na universidade. E a minha casa era entupida de primo. E meu pai ficou muito preocupado, que naquela época, não estou falando aí de 69, 70, né? Começaram a achar que meu pai era uma célula comunista lá na casa dele, porque tanto jovem universitário que tinha. Então, meu pai rapidamente arrumou uma transferência para o Rio de Janeiro. Em 1970, a gente veio para o Rio, né? Praticamente meu pai correndo lá de qualquer ameaça lá, claro, né, do regime anticomunista da época e tal. Nós viemos para o Rio, meu pai transferido do Petrobras para cá, foi trabalhar aqui na Petrobras. E então nós começamos a frequentar também a Igreja Batista, né? Desde 8 anos de idade começamos a frequentar a Igreja Batista. E depois, com meus 9, 10 anos de idade, eu fui ali batizado na Igreja Batista, sem entender muito bem o que aquilo significava. Na realidade, eu fui molhado, porque eu só queria fazer parte do hall de membro, para poder cantar no coro, essas coisas assim, né? Que a gente conhece. Aí o que aconteceu? Eu queria ser santo, Lu. Eu queria Deus, eu queria ser santo, mas eu não conseguia. Aí eu estudava no Colégio Batista Shepherd, né, aqui na Tijuca, quem conhece. Eu era o aluno padrão, porque eu era jogador de voleibol, eu jogava no Fluminense, né, e eu tinha bolsa integral para jogar voleibol. E no 7 de setembro eu carregava a bandeira do Brasil, e tinha fotos minhas, né, na sala lá da administração do colégio. Eu era o padrão, né, o batistão, né, e o padrão no Colégio Batista, mas eu queria ser santo e não conseguia ser santo. E foi com essa ideia de querer ser santo
que eu saí da igreja do Colégio Batista e fui tentar. Falei assim, não, aqui não tem mais jeito. Aqui não tem mais jeito, então eu preciso de uma nova experiência. E foi aí que eu fui estudar, então, em outro colégio, Instituto Guanabara, né? E aí foi interessante que lá, então, no Instituto Guanabara, nós estamos falando já aí do antigo científico, né? Primeiro ano, segundo ano científico. Segundo grau. Eu nem é segundo grau agora, é ensino médio. Ensino médio agora, né? E foi engraçado porque no meu último ano de Colégio Batista, né? Eu naquele afã de querer Deus, né? Nós jogamos handball, eu jogava todos os esportes, né? Tudo que você imaginar, só negócio de aquático eu não... Posso fazer uma pergunta antes de você passar por esse batido? Que tem gente que está ouvindo pode ficar confuso. Fala. Se você era o padrão, era todo certinho, o que mais você queria? Pois é, eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Né? Vai. Depois que eu aprendi o que eu precisava, né? Eu estava nessa luta, né? Mas eu quero dizer isso para não perder mais ou menos a cronologia da coisa, porque no último ano do Colégio Batista, eu fui jogar handball contra um colégio chamado Veiga de Almeida. E nós ganhamos deles, e no final, o capitão do time deles, eu era o capitão do nosso time, veio falar comigo e eu desbochei um pouco dele, né? Eu falei, vê se traz um timezinho melhor da próxima vez e tal. Só que esse cara estava com a namorada, tá? Eu não prestei muita atenção na namorada, tá? Mas era a Ana. Que babado! Foi então o nosso primeiro encontro. Você imagina, eu querendo ser santo ao ponto de querer sair de um colégio que eu era assim o popular para querer ser santo, né? Eu estava naquela luta, eu não sabia como ser santo, sabia como ser como Jesus. Mas ficou aquela imagem desse capitão lá do outro time, aquela desbochada que eu dei, orgulhoso que eu era. Você lembra disso, Ana? Lembro. Não deixou uma impressão muito boa, não. Não, ficou na bronca e tal. Mas aí no ano seguinte, quando eu mudei de escola, querendo ser santo, ela também mudou de escola e fomos parar na mesma sala, tá? Lá no Instituto Guanabara, aqui na Marise Barro. Então, o que aconteceu? Aí nós estávamos ali, eu, claro, fui transferido também como atleta. Eu jogava todos os esportes, então também tinha bolsa integral, o diretor ia lá falar comigo, gostava, era muito popular. E uma vez, ali nesse colégio, e eu querendo ser santo, aguarde isso aí que daqui a pouco eu vou dizer. Porque nós começamos a namorar antes de eu conseguir descobrir como é que eu conseguia ser santo. Por que nós começamos a namorar? Porque uma vez lá nesse colégio, no Instituto Guanabara, nós estávamos ali sentados, a garotada toda, eu ali, aí passou uma menina e um amigo meu olhou assim, puxa, que menina maravilhosa. Eu falei, rapaz, por que você não vai lá? Por que você não chega junto? Não, eu tenho vergonha. Eu falei, que isso? Aí eu mitidão, né? Do jeito que eu era, orgulhoso, né? Falei assim, rapaz, menina pra mim, qualquer uma, é só chegar e que você leva. Entendeu? Aí ele falou assim, que isso, até parece. Tipo, você é muito metido, que negócio é esse e tal. Eu falei, não, quer apostar? Me diz um aí, pode falar qualquer uma da escola aí. Vamos apostar. Aí eles falaram pra mim assim, Ana Maria. Eu gelei. Falaram Ana Maria, eu gelei, William. Eu falei assim, não é possível, cara. Mas eu aceitei. Isso é filme, hein? Olha só, gente, vocês estão gravando isso em história de filme. É porque a Ana, ela era assim, não falava com ninguém, sabe? Toda ali, bonitona, aquela. Ela é linda até hoje. Não era discreta, não, era arrogante, soberba. Ela depois vai falar um pouquinho dela, se ela quiser falar sobre essa parte. Gente, mas aí o que aconteceu? Eu aceitei a aposta, entendeu? Então, pela aposta e para ganhar a aposta, eu comecei a dar em cima dela. Foi aí que eu descobri que ela era aquela menina que estava lá, porque ela lembrou de mim, né, no ano passado, passado a isso, lá no Colégio Batista. E eu comecei, então, e o pessoal com medo, falou, não é possível que ele vai conseguir, né? Em uma semana eu ganhei a aposta. Apesar de ter... Você foi fácil, Ana. Uma semana, Ana. Apesar... Menos a memória dele foi uma semana eu ganhei, uma semana eu ganhei a aposta. Mas só um mês depois é que a gente deu o primeiro beijo, aquele negócio todo. Olha só, eu já gostei mais, tá? Eu Batista, mas eu já ganhava porque eu ficava assim com ela no muro, né? E os amigos passavam de costas assim, eu ficava assim para eles, assim, ela veio, eu ficava assim, ó. Entendeu? Aí, William, nós começamos a namorar, né? Então, eu ganhei apoio ali, assisti meus jogos de vôlei, aquele negócio todo, aquela história toda, a gente ficou, eu levava ele em casa, apesar de ser totalmente contramão para mim, e depois ia para casa, a gente ficava ali, começamos a namorar, eu ganhei a aposta, mas depois eu pensei comigo, e eu falei, rapaz, e agora para sair dessa?
negócio é bom demais, né? Não vou conseguir sair dessa. Aí, nesse namoro, né, eu batistão e ela católica, eu comecei a pregar para ela. Ela se converteu. Ela era daquele tipo que falava assim, o quê? Adão e Eva, você acredita nisso? É uma católica desse tipo, tá? Olha, Ana, que exposição. Mas aí ela se converteu, né? Também levei para a Igreja Batista, foi uma olhada lá também, tá? Mergulhou lá no batistério, né? Cantou no coro lá comigo e tudo mais. Mas a Ana, então, tinha isso que ela falou. Esse desejo demais, não tem mais que isso, não é possível que seja só isso. Porque ela entrou, realmente, ela amando o Senhor, e ela foi além daquela minha religiosidade, tá? Daquele sentido. Daqueles hábitos e costumes. Eu não conhecia o meu interior, o meu pecado, tá? Todas as coisas ruins que tinham em mim, e a Ana foi me mostrando isso. Então, aí, nós dois na Igreja Batista, esses americanos que ela falou, vieram para cá em 1980. Nós conhecemos o trabalho deles, porque eles começaram a fazer no Colégio Batista, esse trabalho, que era ali pertinho da igreja que eu frequentava, que era Itaquá. Então, nós fomos para uma reunião com os americanos, e ali, pela primeira vez, o William ouvia a voz de Deus. No meio do encontro, assim, tremendo, de línguas, de interpretação, a nuvem descendo, curas e maravilhas, e foi assim uma coisa tremenda. Deus falou para mim nada, assim, para o batistão. Deus falou para mim o seguinte, William, ele falou assim, ó, esse aqui é o teu lugar. Aqui você vai aprender e aqui depois você vai ensinar. Que aí lindo. Eu falei assim, caramba, né? Aí quando nós saímos, todo mundo dali, aquela galera toda da Igreja Batista que foi lá ver, eles estavam querendo saber a minha opinião, né? O que eu ia fazer? E todo mundo ficava, eu vou vir para cá, eu vou vir para cá, eu vou vir para cá. Não, aqui é o lugar, Deus está falando e tal. Aí eu falei assim, ó, eu não sei vocês, mas eu vou ficar aqui, porque Deus me falou. Aí foi aquele alvoroço, né? A minha mãe, a minha tia, primos, meus irmãos, todo mundo ficou assim, então nós viemos, um grupo de 35 pessoas lá da Igreja Batista para estar junto com esses americanos ali. Uau, hein? E ali nós ouvimos pela primeira vez, né, sobre como ser santo. Aleluia. Vocês foram para onde exatamente? É para o seminário? Não. Não, era um grupo de americanos que tinham um ministério internacional com estudantes universitários e vieram aqui para pregar para os universitários. Na época eu fazia engenharia civil na PUC, ela fazia comunicação na Gama Filho, tudo dentro da nossa área. Então a gente foi e a gente grudou com esse pessoal, tá? E ali pela primeira vez, povo, tá? Pela primeira vez ali a gente ouviu o Evangelho do Reino. Aleluia. Né, o governo de Cristo em nossas vidas, o senhorio de Cristo. Então, ali a gente realmente, Willy, ali a gente se converteu. Que lindo. E como vimos que o nosso namoro não estava santo, não estava agradando a Deus, então, como ela falou, nós nos separamos, ficamos quase um ano separados, e Deus começou a trabalhar. Falou com vocês dois ao mesmo tempo? Falou com ela. Falamos juntos, né? A gente leu ali 1 Tessalonicenses 4, todos os jovens que estiverem assistindo aí, eu indico para você ler 1 Tessalonicenses 4, que você vai ver ali o princípio, né? Que não foi uma coisa obrigada por ninguém, mas a gente entendeu o princípio da santidade, né, entre solteiros. E a gente preferiu separar para Deus fazer uma obra na minha vida, uma obra na vida dela, separados. E depois de um ano desse fundamento que Deus colocou em nós, é que Deus começou a falar para mim, aí eu sujeitei aos pastores, falou para a Ana... Ficaram um ano separados. Um ano separado. Uau. Aí a Ana teve também um sonho, né, que Deus estava levando ela para o altar, para o casamento, e ela, amarrava no nome de Jesus, está amarrado no nome de Jesus. Aí no terceiro sonho que ela teve era eu. Aí ela foi falar também com a esposa do pastor, e eu já tinha falado para ele, que Deus tinha me falado, que nós casamos cedo para quê? Para poder, eu já era líder de grupo caseiro, e a Ana era chamada mulher forte, naquela época era muito solteirada, então o líder era um solteiro, tinha que ter uma irmã, então era chamada mulher forte, né? Coisa de americano, né? Traduzido ao pé da letra. Tudo tem nome. Então, quer dizer, ela falou, não, vamos casar para a gente ter a nossa casa e ter um grupo caseiro na nossa casa, né? Amém. E foi assim, né? Como ela falou, nós dois fomos batizados no mesmo dia, 5 de agosto de 1980, e logo depois ali, separado, em 1981, a gente já estava, né, já ficamos noivos em abril de 82 e casamos em dezembro de 82, já estamos com 38 anos casados. Glória a Deus. Para fazer a obra de Deus, né? Já estamos aí quase indo para 40 anos de ministério. Então, naquele momento ali, quando eu fui realmente batizado, eu entendi que o batismo não era
um símbolo, não era somente uma profissão de fé. Amém. Mas o batismo, o que era o batismo? O batismo era uma mudança de DNA. Aleluia. Era você parar de pertencer ao DNA de Adão e receber o DNA de Cristo. E quero dizer para vocês, ali então, a vida de Cristo em mim me capacitou, tá, para ser como eu sempre quis ser. Né? Ser semelhante a Jesus em tudo. Não pelos meus méritos. O padrão é alto demais. Mas Jesus em vós a esperança da glória. Então eu deixei Jesus governar. A Ana deixou. Então, no nosso casamento, aí quando nós casamos, nós já estávamos totalmente no centro da vontade de Deus, entendendo o que era compromisso com o corpo, aliança com o corpo, o que era o corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte, entendendo o que eram os dons, os ministérios. Então, ali nós ficamos, né? Em 82 casamos, já criamos o grupo caseiro em casa. Eu trabalhava... Tão novos, né? E maduros já, né? Exatamente. A Ana ficou grávida, largou a faculdade, eu fui continuando. A história minha para me formar foi bem difícil, porque eu casado, né? Então eu mudei muito de faculdade, saí da PUC. Envolvido com a igreja desse jeito, com certeza. E muito envolvido com a igreja. Quando a gente casou, a gente achou que a gente ia ser enviado de missionário para algum lugar, nem que fosse São Paulo, mas nós acabamos ficando por aqui mesmo. E lá em 1984, 2 anos de casado, né, eu já fui ordenado, né, um pastor assistente, auxiliar, um evangelista na época que falava. E logo depois, em 86, eu fui ordenado pastor. E em 88, os americanos foram embora, né, para os Estados Unidos, voltaram e deixaram. Então, a igreja comigo, né, então nós ficamos cuidando da igreja aqui, né, tinha um nome na época, uma denominação, até que em 94, né, nós conhecemos aí os irmãos de Porto Alegre, que nos indicaram os irmãos de Salvador, e a gente viu que tinha muitos irmãos no Brasil que estavam fazendo as mesmas coisas. A igreja é linda. E nós aliançamos, né? Nos aliançamos aí com esses irmãos e estamos aí até hoje, tá? Crendo na unidade da igreja, crendo que a igreja é uma só no Rio de Janeiro. Aleluia. Crendo que se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja no Rio de Janeiro, tá? Quem aqui ia ler essa carta, né? Então nós somos todos juntos. Se Jesus aparecesse aqui um domingo de manhã, onde é que ele ia reunir, né? Então, brigando aí por essa unidade aí, com esse... Aleluia! Não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, no mundo todo, aí, pessoas que creem realmente, tá, no que nós cremos, a gente viver realmente nessa comunhão. Então, amém. Dessa maneira foi a nossa história aí, mais ou menos. Acho que eu esqueci nada, né? Que lindo! Alguma pergunta aí? Muitas perguntas. Vamos lá. Eu estou esperando o cartazinho aí Falta muito o cartazinho. Falta 11 minutos pro cartaz. Então, relaxa. Vamos lá. Questionário. Fala. Essa história não foi uma história simples. Não foi uma trajetória... Né? Esses 40 anos não passaram correndo. Foi tudo lindo, maravilhoso. Flores o tempo todo, andando sobre as nuvens. Nem tudo foi moleza, né? Aham. A gente enfrenta um monte de dificuldades, né? Dificuldades externas e dificuldades do que Deus quer resolver dentro da gente. Não é verdade? Amém. Né? O que você pode falar desses enfrentamentos pessoais de vocês? Né? Fala aí um pouquinho, depois eu falo. Você falou que você era arrogante. Conta, porque assim, é legal. Ela vai pensar. A gente gosta de perguntar essas coisas, porque senão fica tudo muito sublime, né? E não veio para a prática da vida, né? E é muito legal a gente falar só, então, eu tinha muita dificuldade com orgulho, muita dificuldade com arrogância, e o Senhor, em mim, fez isso. Tem gente que mente, e é muito difícil você se reconhecer mentiroso. Tem gente que é invejoso, tem gente que... tem tanta... Gente, a carne é muito raro você dizer assim, você só fala que você foi adúltero porque pegaram você e o negócio vai pro ventilador. Mas falar que é mentiroso, falar que é invejoso, é um negócio difícil. E o orgulho, Willy? Orgulho, tem um monte de coisa. Eu falo que o orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe que tem, entendeu? É igual todo mundo percebe. Falando. Então, a gente converteu muito novo, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito obstinada, muito determinada, muito arrogante, como eu falei, né? E essas coisas você vai apanhando no decorrer da vida para aprender, né? Nós passamos por várias situações difíceis, assim, é uma luta muito grande, né? Até com a igreja mesmo, é uma luta grande. Algumas situações difíceis por culpa nossa, algumas situações difíceis por culpa
de perseguições mesmo, e essas coisas sempre vêm para nos polir, para nos moldar, para nos fazer mais parecidos com Cristo. Aleluia. Porque são nas adversidades, nas lutas, né, é que a gente vai sendo moldado, que a gente vai sendo tratado, né? Hoje, eu estava lendo aquele texto, até perguntei para o Osias hoje, né? Não que sempre foi, mas as feridas que nossos amigos Zacarias, né, fizeram, os nossos amigos, que feridas são essas? São as feridas que nossos amigos fizeram. Então, nessa caminhada, tivemos, assim, várias situações de luta mesmo, né? Eu me lembro que a gente tinha, a Nicole não era nascida, era só o Eric e eles bem pequenininhos, e tinha uma situação que aconteceu. Aí eu fiquei muito triste, que os amigos que estavam conosco caminhando deixaram de caminhar e eram pessoas muito chegadas, e aquilo me doeu muito, eu fiquei muito triste. E assim, como de novo, né? Eu estou tentando remeter minha mente lá para trás, porque hoje muita coisa parece bobagem, né? Mas, então, eu lembro que eu cheguei para o Senhor e falei, não vou abrir mais, a gente abre a casa, a gente está aqui e a gente recebe essas coisas, eu vou ficar na minha, vou continuar fazendo a obra, mas vou ficar na minha. E o Senhor, gentilmente, amorosamente, como sempre, né, me falou, olha, tudo bem, é uma escolha que você vai ter, mas você vai perder. Porque são essas coisas que nos fazem crescer, que nos fazem ser semelhantes a Ele, né? Então, nós aprendemos a ser gratos em todas as circunstâncias, né? Muitas difíceis, mas em todas as circunstâncias aprendemos a ser gratos e a buscar o Senhor, o que Ele quer fazer conosco, como Ele quer nos ensinar, o que Ele quer tratar com a nossa vida. E o que você fez com a tua... Como é que você tratou com a tua arrogância, Ana? Foi quebrada, né? Eu vai quebrando, Eu lembro de uma frase de uma amiga minha também, muito antiga, isso foi a primeira... Né, quando ela chegou para mim e falou assim, é muito difícil discutir com você, porque você sempre tem razão. Aquilo devia de ser um motivo de orgulho, mas aquilo foi assim, doeu. Eu falei, caramba, eu sou essa pessoa insuportável. E ali o Senhor começou a tratar comigo, né? Então a gente aprende que o irmão, a gente precisa do corpo de Cristo para crescer, né? Muitas vezes tem muita gente que fala, eu oro, Deus fala comigo, mas Deus fala conosco através do nosso relacionamento pessoal com Ele, através da palavra e através da igreja. A gente precisa da igreja, precisa dos irmãos tocando na nossa vida, né? Amém. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, né? Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu era muito orgulhoso também, Ana. Eu precisei falir e precisei pedir ajuda. Quebrar, Eu batia no peito e falava assim, eu pago conta antes do vencimento. Quando eu não podia pagar a conta, meu orgulho foi para o espaço. Surtou. Eu quase enlouqueci. Mas o Senhor é bom. Até o dia que eu me rendi para o Senhor e pedi ajuda. Uma live dele. Vai, quantos dias? Não, né, nessa caminhada aí desses anos todos, é óbvio e evidente, né, que é sempre uma guerra, né? É uma guerra da nossa carne, do nosso eu, né, para cada dia mais sair tirando tudo que não é Cristo dentro de nós. Amém. E colocando Cristo. Nós ficamos com uma vantagem muito grande, né, dessa conversão cedo. Mas o que acontece é que nesses anos, ainda mais trabalhando com pessoas, discipulando vidas, né, e cuidando de vidas e tudo mais, você sempre tem os opositores, você sempre tem pessoas que você acaba ferindo, né, e você entra cheio de boas intenções e acaba, né, realmente acontecendo muitas coisas. Eu principalmente me enrolei muito também com a questão profissional na área de engenharia, né, e a gente, né, também, como você falou aí da falência também, eu já experimentei isso também nessa área, e isso é uma coisa que dói muito, né, a Ana sofreu muito com isso tudo, e nesse período todo é uma guerra, né, mas o mais importante do que entendermos que a nossa vida é sempre uma guerra, é entendermos que Jesus, Ele em nós, nos capacita a vencer, e a continuar, a nunca desanimar, Amém. A saber reconhecer o seu pecado, né? E de chegar para Deus e falar, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pela justiça. E como eu sempre fui uma pessoa que desde cedo na igreja aprendi que não se pode andar sozinho, né? Que você tem que ter uma liderança plural, que você tem que ter pessoas para se sujeitar, que a igreja é o lugar que você se mostra sem querer e é tratado sem pedir.
Então, Essa frase é boa. Essa frase Você é se boa. mostra sem querer. é um lugar que você se mostra sem querer e é tratado sem pedir. Né? Então, o que acontece? Né? Você para fazer post de Facebook. Com todos os nossos erros, né? Eu sempre procurei ajuda. É claro que, poxa, às vezes você vê meus companheiros hoje, coitados, sofreram comigo, né? Porque tem coisa que a gente não enxerga, tem coisa que a gente volta a tá fazendo errado, né? Mas os irmãos têm que ter paciência, tem que falar assim, poxa, lá vem o Osias de novo aí. Aí o pessoal fala muito de mim, de quê? Fala muito que eu sou muito impulsivo, né? Que eu sou muito patrola, né? De chegar e de sair, né? Tomando as decisões assim, atropelando os outros, né? E a gente vai reconhecendo cada dia, vai tentando melhorar, né? Muita coisa ainda melhorar. Se você perguntar lá pro Joilson aí, que teve recente aí, né, meus companheiros aqui, você vai ver, né, que o Senhor ainda tem muita coisa para trabalhar, né, mas nessa luta, né, da carne contra o espírito, esses dois leões dentro da gente, né, a lei do espírito da vida e a lei do pecado da morte, quem vai vencer? Quem você alimentar melhor, né? Verdade. Então, eu sempre ouvi isso desde cedo. Então, como é que se alimenta o leão do espírito, né? É palavra, é oração, é jejum, é comunhão com os irmãos, é louvor e adoração, até mesmo a generosidade no contribuir, todos esses meios de graça que eu chamo, né? Que te fazem ficar mais perto de Deus, né? Então, eu não vou dizer, né, que é tudo perfeitinho, né? Nós temos nossos momentos. Então, o Satanás vem, a tentação. Eu sempre falo que a tentação, né, é como um passarinho, que você não pode impedir ele de voar sobre a tua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Aleluia. Então, tange ele ali, não deixa a coisa acontecer. Né? E Jesus nos deu o exemplo, quando ele foi tentado também. Jesus passou por todas essas coisas como um homem aqui, para nos mostrar, né, que nós não temos o direito. Né? Então, eu quero dizer para os irmãos que quando você entende esse princípio, que você tem que deixar a carne, tá, e passar a andar no espírito, você deixa a escravidão do pecado e se torna escravo de Cristo. Aleluia. Por escolha, né? Como o Joilson falou até aqui mesmo, aí, na entrevista com vocês aí, ele falou que somos algemados por Cristo. Aleluia. Então eu escolho ser conquistado, né, por aquele que me conquistou. Então deixar Jesus ser o centro, deixar entender que é Ele que faz, que não é pela minha força, mas é pelo Espírito, é pela graça de Deus na minha vida, né? Aleluia. Dessa maneira a gente vai vencendo, porque conviver comigo aí, eu tenho pena dos meus companheiros aí, vários irmãos que já passaram pela minha mão aí. Hoje a gente está mais um pouco manso, né? Trata umas coisas assim com mais tratável, né? A gente vai ser mais tratável, mas a gente sabe quem a gente é, né, Osias? Os cabelos brancos vão chegando, a gente vai fazer. Mas eu já entrei muito aí, tratando pessoas, já entrei muito de uma forma assim, totalmente, né, errada, né? E Deus teve misericórdia de mim. Aleluia. E tem trazido aí, restaurado relacionamentos e tudo mais. Vamos em frente, né? É isso mesmo. Eu ouvi a história do Mário lá de Salvador, né? Mário Fagundes, acho que deve estar até assistindo aí também. Falou que ia entrar. Tá? O Marião sempre fala o seguinte: no reino de Deus só perde quem desiste. Tá? Só perde quem desiste. Então, nós não somos os que retrocedem. Aí ele fala assim: nem para pegar impulso, né? Então, vamos caminhar para frente. Olha os pitos de Jesus, não deixar ser distraído, não deixar tirar o foco dele, e ele nos capacita, né, de fé em fé, de glória em glória, a cada dia a gente ser mais parecido com ele. Aleluia. Amém. Você teve 3 filhos. Tive. Não é isso? Nicole é a mais novinha, Ingrid do meio e o mais velho, o Eric. Isso. Né? A gente só não conhece Eu conheço de vista, só não tenho proximidade com a Ingrid, mas a gente conhece a Nicole, casado com o argentino mais bacana do mundo. A Ingrid é casada com o Billy. O Billy você conhece, né? Billy eu conheço. Ele apareceu aqui já falando que a Ana é a melhor sogra do mundo. Que mandaram ele escrever isso. Mandaram ele escrever que você é melhor. Eu ia falar isso, mas ele falou isso, mandaram ele escrever. Chama eles aí, Will. Bota eles numa data aí que você vai se surpreender, vai conhecer eles. Legal, vamos marcar sim. Glória a Deus. E isso é muito legal também, né? Os filhos. Eu costumo dizer assim: que quem vê o filho vê o pai, né? Quem vê os filhos de vocês vê um pouco do que vocês são, fizeram, né? Do que vocês investiram, do que vocês morreram, do que vocês sacrificaram. Porque os filhos testemunham dos pais. Do que vocês fizeram. Como Jesus testemunhava do Senhor, né? Amém. E a gente vê eles, né? Não deve ter sido simples e fácil criar eles nesse padrão do reino, né? Mas a gente vê a vidinha deles, né? Pelo menos da Nicole,
e do Eric, que a gente conhece um pouquinho mais, né? Ver eles assim, Focados. bem formados, né? Flecha mesmo, estão sendo enviados para alcançar a alvo. Glória a Deus. Queridos. Pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus, isso aconteceu. Perdão, poxa, gente. perdeu o valor da Falhei. Tá. Eu queria atrasar, daqui a pouco tem 14. Não, tudo bem. Nós conhecemos, né? Antes de casarmos, a gente via a vida dos pastores, que já tinha todo um ensinamento sobre a questão, né, de levar os filhos ali na disciplina do Senhor, no amor, né, todos os passos. O Instagram. Peraí, só um minuto, reconectando, só um minuto. Ô, meu filho, volta aí, meu filho. Por favor. Voltou. Glória a Deus, gente, não perderam nada. Voltou. Isso, Paulo do Então, nós tivemos uma escola muito boa, cara, solteiros ainda, né? Para servir os pastores, a gente ficava com os filhos dele, tomava conta, né? Separadamente, é claro, né? Eu ia, a Ana também já fez, e a gente ficava com os filhos, a gente via eles tratando os filhos. Então, quando a gente casou, a gente já estava fundamentado com os princípios, a gente já, né? Então, isso ajudou bastante. Deus foi muito misericordioso conosco de ter, antes de casado, nos instruído nessa parte toda, né? E então a gente foi só aplicando, né? Ali com toda a graça de Deus, com toda a misericórdia de Deus, né? Colhendo ali os frutos. Uns foi mais fácil ali, né? O Eric foi mais cedo, com 10 anos, a Nicole com 11, a Indy já foi com 12, a gente já estava assim achando... Desesperado. Eles se batizaram com essa idade, né? O Eric com 10, a Indy com 12 e a Nicole com 11, né? Amém. E a gente sempre, né, aplicava as coisas que a gente aprendia, por exemplo, né, a se antecipar ao mundo e conversar com eles, conversas sérias sobre todas as áreas aí, sobre sensualidade, sobre todas as coisas. Então, o Senhor agiu dessa maneira e, graças a Deus, funcionou, né? Foi realmente um trabalho árduo. A gente aprendeu que é melhor você ter trabalho cedo quando eles são pequenos do que ter trabalho depois com eles, né? Levar na boate. A gente não tem noção do trabalho do adolescente. Essas mães acham que é trabalhoso, querido. Mas eu falo hoje, Willi, que se eu tivesse o Eric hoje, eu morria infartado, né? Porque o Eric era uma espoleta, né? E eu tive o Eric, tinha 23 anos, né? Então... Mas é bom ter saúde para correr atrás, né? Deu para aguentar a fera bem, né? Eu perguntei isso porque a gente vê muitos pastores com os filhos distantes do Senhor, né? Com dificuldade. E é um desafio muito grande. E a gente fala com muita misericórdia, tá? Muita misericórdia, porque eu ainda não estou aprovado, né? Meus filhos estão no caminho. Estão no caminho, mas os anos vão responder as perguntas. Eu falo com ele assim, sentou aqui em casa, tem filho, estou no Senhor, vai me ouvir, vai ouvir todas as... Eu pego o meu questionário. Não tem receita de bolo não, Lu, viu? Não tem receita de bolo não. É depender do Espírito Santo. Não, mas eu vou lá, é isso, me ajuda a ver o que eu não estou vendo, me ajuda a discernir o que eu estou... A gente recebeu um casal... Fora com Jesus. A gente recebeu um casal querido aqui, há uns anos aqui em casa, né? E assim, muito preciosos. Eles vieram aqui para fazer visto de consulado americano. E aí, lá pelas tantas, a gente perguntou, e aí, vocês querem aconselhar a gente? O que vocês viram aí na vida dos nossos filhos? E eles foram, assim, muito delicados. Mas como a gente insistiu muito, senta aí, filho, então escuta. Não, porque eles me mostraram coisas que eu não via. A gente precisa da igreja. E como nos ajudaram. Eu preciso da igreja. Vocês se mostraram sem querer e foram tratados sem pedir. Não, nesse caso a gente até pediu. Pediram. Tô falando, sentou aqui em casa, os irmãos... O Willi fica assim, Luciana, misericórdia. Eu falei, não, amor. Eu quero... Assim, às vezes... é mais velho que eu, tem cabelo mais branco, meu querido. Vai me ensinar. Vai me ensinar. E a gente precisa ter esse, né? O senhor entendeu que... O senhor me fez entender que quando eu achar que eu já descobri tudo... Eu tô no sal. Eu tô no sal. Aí eu vou ter um problema, né? Enquanto a gente entender que a gente não sabe... Falando, a esperança. Eu não vou falar, a gente para. Não, então, uma coisa assim, interessante é que quando eles são muito pequenininhos, o nosso desgaste é muito grande físico, né? Aí quando eles vão crescendo, a gente acha que é tranquilo, aí começa... Porque, tipo assim, pequenininho, você fica de olho o tempo todo, tá engatinhando para não cair, não bater a cabeça e tal. Aí eles vão crescendo e a gente... erradamente, a gente acha que não tem que dar atenção. Então, assim, se eu pudesse resumir numa frase, eu diria que o segredo é você não deixar de perceber aquilo que Deus quer
o dia a dia, depender do Senhor em tudo. A gente tem muito livro, muita coisa para aprender, mas discernir o coração deles, discernir o coração deles. Willis, se eu contar um segredo para vocês, fica só entre nós? Com certeza. Fala pra Tem ninguém. a gente aqui, fica tranquilo. Olha só, a Ana, né? Eu ia falar nós, mas é mais ela do que eu. Escrevemos aí toda a nossa história com nossos filhos. A gente está orando, já está escrito já, mas nós estamos orando para saber se vamos publicar, se vamos botar na internet, se vamos fazer apostila. Eu quero ler, Ana. Então, cobra dela, Lu. Tá? Vai ser bom para você nessa fase aí. Tá? Toda a experiência deles. É uma coisa interessante. Glória a Deus. A Lu lê rápido, eu fico assim, não é possível que você leu esse negócio, não é possível. Eu gosto muito de ler. Ela Eu só leio menos hoje porque eu não tenho tempo, mas eu gosto muito de ler. Agora não é hora, filhote. 7h51. Mas o senhor é bom, assim, né? Lindo ver a história de vocês, viu, queridos? Assim, incentiva a gente, né? Encoraja, né? Nos traz experiência, esperança, fé, né? De que o que começou é fiel para ir até o fim, né? Amém. A gente olha para trás, né? A gente lembra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas. Ó, tá todo mundo falando para você publicar o livro, ó. Já tem um fã-clube. Ali no Instagram. Ainda vou contar outro segredo, Lu. Tem discípulo que já leu, tá? Manda pra se você quiser, eu tenho uma pessoa que vê o português, porque tem que ter, como é que é o nome? A pessoa do português. A revisão. Revisão de português para poder ser publicado, que a minha sogra não lê do português. E eu posso ler, assim, só para curiosidade. Vou marcar um almoço aqui em casa para a gente conversar sobre isso com vocês. Com certeza, com Maravilha. certeza. Viu? A gente sempre termina pedindo para vocês orarem para as pessoas que estão ouvindo, né? A gente não sabe quantas pessoas assistiram ou ainda vão assistir, mas o objetivo da gente estar contando coisas tão específicas da nossa vida, né? E tão pessoais, tão íntimas, é mostrar que não tem circunstância na tua vida que não possa ser, né, reparada, tratada e cuidada, curada por Jesus, né? Aleluia. A gente está dividindo o que a gente de graça recebeu, a gente quer de graça repartir com vocês, né? Glória a Deus. É a vida de Jesus, né? E o Jesus que transformou e edificou a casa do Osíris e da Ana, com certeza pode transformar e edificar a tua casa também. Essa é a nossa esperança e a nossa oração hoje por vocês. Amém. Senhora Osias. Obrigada, tá, Ana. Parecia que a gente estava numa mesa conversando, comendo pizza. Só faltou o café. Eu vou pedir para a Ana orar e eu oro também em seguida. Amém, amém. Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, porque a tua palavra é tão viva e tão tremenda e é a maneira que o Senhor usa, Pai, para atingir os corações, para alcançar vidas, Senhor. Que esse testemunho, que esse tempo hoje aqui sirva de exemplo para quem ainda não te conhece, para quem está ouvindo, que tem alguma dificuldade aí, Senhor, que o Senhor possa estar tocando e transformando vidas, Senhor. Para ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor, eu posso ver você ministrando em cada coração aqui, Senhor, e pessoas, às vezes, estão temerosas, Pai, de se abrir para ti, Senhor. Então, eu profetizo no nome de Jesus agora, Pai, que toda essa palavra que foi falada agora, Pai, que veio do teu trono, Senhor, possa realmente estar penetrando no coração, tirando todo o medo, Senhor, Pai, de se entregar, Pai, que esse meu queridão aí que está ouvindo, Senhor, eu falar agora, possa abrir o coração, Senhor, e deixar essa palavra entrar como semente, e vai produzir, Senhor, fruto, uma árvore frondosa, Senhor, cheia de sombra, Senhor. Pai, eu declaro, Pai, salvação, hoje é dia de salvação, Senhor. No nome de Jesus, eu declaro, Senhor, pessoas, Pai, que estão às vezes afastadas, que estão um pouco mornas ou frias, Pai, eu declaro, Pai, o fogo do Teu Espírito Santo agora, Senhor. Pai, mostrando, Pai, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo visão, Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, trazendo, Pai, um desejo, Pai, de estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós ligamos na terra para que seja ligado no céu, Pai. Aleluia. Amém. Todas as pessoas que ouviram aqui ao vivo, todas que vão ouvir ainda, possam ter essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. E colocar você no centro. Amém. Como Senhor, Pai, das suas vidas. É que eu te peço no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Amo vocês. Vocês também podem procurá-los, assim, se vocês quiserem
ajuda, socorro, Aconselhamento. aconselhamento. São queridos pastores no Senhor. O Uzias tem um canal do YouTube também que tá bombando, né, Uzias? Vamos lá, Uzias Matos. A Ana tem uns posts, que eu tô olhando aqui, tá, Ana? E quem quiser o meu WhatsApp também, William, você pode passar, tá? Tá bom. Amém. Quem quiser conversar, perguntar, falar qualquer coisa aí, tanto quem assistiu ao vivo como quem vai assistir depois. Amém. Eu tô vendo aqui, mandar um abraço aí pro pessoal de Brasília que tá assistindo. Só os brasileiros têm tudo. O pessoal lá da empresa lá do Zé Carlos, lá, da Rica, tá? Os pastores aí, amigos aí de todos os lugares do Brasil que estão aí também. Legal. Minha prima aí, Adma, eu tô vendo, lá da Bahia, do interior, assistindo. É isso mesmo, a tua prima. Eu não acompanhei bem aqui, porque tu fica longe. Anismene aí, da Mary Santos, um beijo para todos vocês, queridos. Amo vocês. Tem um monte de gente. Depois vocês conseguem ver no Instagram, amor? Consegue. Isso. Que bênção, glória a Deus. Então, deixa eu encerrar aqui no Facebook. Muito obrigada, gente. Douglas Filho.